Estratégia 1. Liberar a força das metas. Capítulo 2. Metas. O que motiva as pessoas? Uma manhã, 2 semanas depois de começar a trabalhar para ele, o Sr. Schoff e eu estávamos tomando café da manhã juntos. Quando eu estava quase terminando meus ovos, ele disse: Jim, vamos dar uma olhada em sua lista de metas para que possamos revisar e discuti-las? Talvez essa seja a melhor maneira de eu ajudá-lo agora. Mas eu não tenho uma lista comigo, respondi. Bem, está em seu carro ou em algum lugar na sua casa? Não, senhor. Eu não tenho uma lista em lugar nenhum. O Sr. Schoff deu um suspiro. Bem, meu jovem, parece que este é o ponto em que devemos começar. Então, olhando diretamente em meus olhos, ele disse: se você não tem uma lista de metas, posso adivinhar que seu saldo bancário, como uma margem de erro de poucas centenas de dólares. Ele adivinhou corretamente e aquilo realmente chamou a minha atenção. Eu estava perplexo. O senhor quer dizer que se eu não tivesse uma lista de metas, meu saldo bancário mudaria? Perguntei. Radicalmente, disse ele. Naquele dia, tornei-me um estudante da arte e da ciência em estabelecer metas. De todas as coisas que aprendi desde aqueles primeiros dias, o estabelecimento de metas foi a que teve o efeito mais profundo em minha vida. Cada aspecto de minha existência, minhas realizações, minha renda, meu saldo bancário, meu estilo de vida, minhas ações, até mesmo minha personalidade mudaram para melhor. Estou tão convencido que conhecer a fundo o estabelecimento de metas pode ter um efeito profundo em sua vida, que vou devotar bastante espaço para discutir esse processo, frequentemente interpretado de maneira errônea. Na verdade, insisto que você faça mais do que simplesmente ler os próximos capítulos. Estude-os, e se você tiver um caderno à mão, melhor ainda. Vou fazer um parênteses aqui no livro. O Jim, ele dedica o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 do livro só para a estratégia 1, que é liberar a força das metas. E aí, iniciamos, voltando para o livro, O Poder dos Sonhos. Cada uma de nossas vidas, individualmente, é influenciada por vários fatores. Um desses fatores é o nosso ambiente, onde vivemos, que tipo de pais temos, em que escola estudamos, quem são nossos amigos. Todos têm um papel. Somos também moldados pelos acontecimentos em nossas vidas. Uma guerra, por exemplo, pode destruir todas as certezas do nosso espírito. O conhecimento ou a falta dele também moldará nossas vidas, assim como pelos resultados de nossos esforços. Podemos ser estimulados ou desanimados, dependendo de nossa capacidade em atingir os resultados desejados. Mas, entre todos os fatores que influenciam nossas vidas, nenhum tem tanto poder potencial de fazer bem como nossa capacidade de sonhar. Os sonhos são uma projeção da vida que desejamos ter. Por esse motivo, quando permitimos que eles nos atraiam, nossos sonhos desencadeiam uma força criativa que pode sobrepujar todos os obstáculos que atrapalham a obtenção de nossos objetivos. Entretanto, para acionar esse poder, os sonhos devem ser bem definidos. Um futuro obscuro tem pouco poder de atração. Para realmente realizar seus sonhos, para que seus planos futuros realmente o atraiam, seus sonhos devem ser nítidos. Mas há 2 maneiras de encarar o futuro. Você pode encarar o futuro com antecipação ou pode encará-lo como apreensão. Adivinhe quantas pessoas enfrentam o futuro com apreensão? Correto, a maioria.
Você já viu esse tipo? Sempre preocupado, preocupado, preocupado. Por que esses indivíduos estão tão apreensivos? Porque eles não desempenham tempo planejando seus futuros. Na maioria dos casos, eles vivem a vida toda tentando conseguir a aprovação de alguma outra pessoa. Nesse processo, eles acabam comprando a visão de outra pessoa sobre como a vida deve ser vivida. Não é de se estranhar que estejam preocupados, sempre olhando ao redor buscando aprovação para tudo que fazem. Por outro lado, aqueles que encaram o futuro com antecipação planejam um futuro que merece o entusiasmo. Eles podem ver o futuro em seu olho mental e parece espetacular. O futuro conquista sua imaginação e exerce uma atração enorme sobre eles. A força das metas bem definidas. Os sonhos são maravilhosos, mas não são suficientes. Não é o suficiente para ter um quadro magnífico com o resultado desejado. Para erigir uma estrutura imponente, deve-se também ter uma planta detalhada para assentar a fundação, apoiar a estrutura e assim por diante. E para isso, precisamos de metas. Como um sonho bem definido, as metas bem definidas funcionam como ímãs. Atraem você na direção delas. Quanto melhor você defini-las, melhor você conseguirá descrevê-las. Quanto mais arduamente trabalhar para alcançá-las, mais fortemente elas o atrairão. E creia-me quando digo que quando os buracos da vida ameaçarem obstruí-lo no caminho para o seu sucesso, você precisará de um forte ímã para impulsioná-lo para frente. Para entender como as metas são cruciais, observe a grande maioria que não tem nenhuma meta. Em vez de planejar suas vidas, essas pessoas mal orientadas simplesmente ganham a vida. Elas lutam todos os dias de suas vidas na zona bélica da sobrevivência econômica, preferindo a existência em vez da substância. Não é de admirar que Thoreau tenha dito: a maioria das pessoas vive vidas de calmo desespero. Razões. O Sr. Schoff disse: Jim, não acredito que seu atual saldo bancário seja um indicador correto do seu nível de inteligência. Puxa, fiquei tão feliz ao ouvir isso. Ele continuou: acho que você tem muito talento e capacidade e que é muito mais inteligente do que pensa. E isso acabou sendo verdade. Eu era mais inteligente do que imaginava na época. Então, por que o meu saldo bancário não é maior? Perguntei. Porque você não tem razões suficientes para tentar, respondeu meu amigo. E acrescentou: se você tivesse motivação suficiente, poderia fazer coisas incríveis. Você tem inteligência suficiente, mas não razões suficientes. Um pensamento-chave realmente ter razões suficientes. Desde então, descobri que as razões vêm primeiro, as respostas vêm em segundo lugar. Parece que a vida tem um subterfúgio misterioso de camuflar as respostas de tal forma que elas se tornam evidentes apenas para aqueles que estão suficientemente inspirados a procurá-las, que têm razões para procurá-las. Vamos colocar de outra maneira. Quando você sabe o que quer e quer o bastante, encontrará uma forma de obter. As respostas, os métodos e soluções necessários para resolver os problemas no caminho serão revelados a você. E se você tivesse que ser rico, e se a própria vida de alguém que ama dependesse de você ser capaz para pagar pelo melhor atendimento médico possível? Vamos imaginar alguém que você acabou de saber que um livro ou uma fita cassete que lhe mostraria como ganhar uma fortuna. Você compraria? Claro que sim. Como você já está lendo um livro sobre o sucesso, não seria surpresa para você
saber que existem muitos livros e fitas de grande valor sobre como chegar à prosperidade. Contudo, se você não tem que ser rico, é provável que você não leia os livros ou não despenda tempo para ouvir as fitas. Há um velho ditado que diz: a necessidade é a mãe das invenções. Quanta verdade! Com isso em mente, sempre trabalhe primeiro em suas razões e em segundo lugar nas suas respostas. 4 grandes motivadores. A grande pergunta que você precisa responder para si mesmo é: o que me motiva? Coisas diferentes motivam pessoas diferentes. Todos temos nossos próprios pontos de estímulo. E se você fizer uma busca em seu íntimo, estou certo que conseguirá chegar a uma lista própria irresistível. Quais são alguns dos grandes motivadores para a excelência? Além do desejo óbvio do ganho financeiro, há 4 outros grandes motivadores. O primeiro é o reconhecimento. As grandes companhias e os gerentes de vendas sensatos sabem que algumas pessoas farão mais pelo reconhecimento do que por recompensas materiais. Esse é o motivo das organizações de venda de sucesso, especialmente as envolvidas em vendas diretas, fazerem um grande esforço em oferecer reconhecimento a qualquer realização, grande ou pequena. Elas sabem que nesse momento, nesse nosso mundo superlotado, a maioria das pessoas sentem que ninguém se importa, que elas não têm importância. E o reconhecimento é uma espécie de confirmação do seu valor. Na realidade, as pessoas que conhecem os outros estão dizendo: olhe, você é especial, você faz a diferença. Acredito que se mais companhias tomassem mais cuidado em reconhecer seus funcionários, não somente o pessoal de vendas, mas também os executivos, as secretárias e o pessoal da manutenção, elas veriam um crescimento inacreditável na produtividade. A segunda razão para algumas pessoas se sobressaírem é por gostarem da sensação da vitória. Essa é uma das melhores razões. Se você precisa ser aficionado por alguma coisa, torne-se um aficionado em vencer. Tenho alguns amigos, todos milionários, que ainda trabalham de 10 a 12 horas por dia, fazendo mais milhões. E não é porque precisam de dinheiro, é porque precisam da alegria, do prazer, da satisfação que advém das suas vitórias. Para eles, o dinheiro não é o grande propulsor. Eles já têm o suficiente. Você sabe o que é? É a trajetória. É a sensação estimulante que acompanha a vitória. De vez em quando, geralmente, depois de conduzir no seminário, alguém vem até mim e diz: Sr. Boom, se eu tivesse $1 milhão, não trabalharia nem mais um dia da minha vida. Provavelmente, esse é o motivo do bom Deus fazer com que as pessoas que dizem coisas como essa nunca construam fortuna. Elas simplesmente desistiriam de tudo. O terceiro grande motivador é a família. Algumas pessoas farão por seus amados o que não fariam por si próprias. Uma vez conheci um homem que me disse: Sr. Boom, minha família e eu temos a meta de viajar ao redor do mundo. Para fazer tudo o que queremos fazer, será necessário $250 mil por ano. Que coisa incrível! A família de uma pessoa pode ter tanta influência assim? A resposta é: claro. Afortunados são aqueles tão profundamente influenciados pelo amor. A benevolência, o desejo de compartilhar a própria riqueza, é o quarto grande motivador. Quando o grande magnata do aço, Andrew Carnegie, morreu, as gavetas de suas escrivanias foram abertas. Dentro de uma das gavetas encontrava-se uma folha de papel amarelado. Naquele pedaço de papel, datado na época em que estava com seus 20 anos, Carnegie havia escrito a principal meta para sua vida: vou passar a primeira metade da minha vida acumulando dinheiro.
Vou passar a última metade da vida dando todo ele. Sabe o que mais? Carnegie ficou tão inspirado por isso que acumulou 450 milhões de dólares, que equivale a 4,5 bilhões de dólares atualmente. E realmente, durante a última parte da sua vida, ele teve a alegria de dar todo ele. Razões fundamentais. Não seria maravilhoso estar motivado para a realização de uma meta tão sublime quanto a benevolência? Devo confessar, entretanto, que em meus primeiros anos da luta para vencer, minha motivação era bem mais terra a terra. Minha razão para vencer era mais básica. Na realidade, eu me encaixei na categoria que gosto de chamar de razões fundamentais. Uma razão fundamental é o tipo que todos nós podemos ter, em qualquer hora, em qualquer dia, e pode fazer com que nossas vidas mudem. Deixe-me contar o que aconteceu comigo. Pouco antes de conhecer o Sr. Schoff, eu estava descansando em casa um dia quando ouvi uma batida na porta. Era uma batida hesitante e tímida. Quando abri a porta, olhei para baixo e vi um par de grandes olhos castanhos olhando para mim. Lá estava uma frágil menininha de cerca de 10 anos. Ela me disse com toda a coragem e determinação que seu pequeno coração podia juntar, que estava vendendo biscoitos das Bandeirantes. Tinha uma apresentação primorosa, vários sabores, um pacote especial e apenas $2 por caixa. Como alguém poderia recusar? Finalmente, com um grande sorriso e sempre educadamente, ela me pediu para comprar. Eu realmente queria, ai como queria, exceto por uma coisa, eu não tinha $2. Nossa, como eu estava sem graça. Lá estava eu, um pai, tinha ido para a faculdade, estava bem empregado e ainda assim não tinha $2 comigo. Naturalmente, não podia dizer isso à menininha com os grandes olhos castanhos. Então, fiz o melhor que pude. Menti para ela. Disse, obrigado, mas já comprei biscoito das Bandeirantes esse ano e ainda tenho bastante em casa. Isso simplesmente não era verdade, mas era a única coisa em que pude pensar para sair daquela situação. E fiz isso. A garotinha disse, está bem, senhor, muito obrigada. E com isso, ela virou e foi embora. Fiquei olhando para ela durante o que me pareceu um longo tempo. Finalmente fechei a porta atrás de mim e, me encostando contra ela, gritei: não quero mais viver desse jeito. Cansei de ficar sem um tostão e cansei de mentir. Nunca mais vou passar por esse tipo de situação, por não ter dinheiro em meu bolso. Aquele foi o dia que eu prometi a mim mesmo ganhar o suficiente para sempre ter várias centenas de dólares em meu bolso em todas as ocasiões. Isso é o que eu quero dizer como uma razão fundamental. Pode não ter me garantido nenhum prêmio por grandeza, mas foi o suficiente para causar um efeito permanente pelo resto da minha vida. Minha história sobre o biscoito da Bandeirante, em verdade, tem um final feliz. Vários anos depois, quando estava saindo de meu banco, onde eu tinha acabado de fazer um grande depósito, estava atravessando a rua para ir até o meu carro, vi duas menininhas que estavam vendendo doces para alguma organização de garotas. Uma delas se aproximou dizendo: senhor, o senhor gostaria de comprar algum doce? Provavelmente sim, disse brincando. Que tipo de doce você tem? É doce de amêndoa. Doce de amêndoa? É o meu favorito. Quanto é? Somente $2. $2? Não podia ser. Fiquei todo animado. Quantas caixas de doce você tem? Tenho 5. Olhando para a amiga dela, eu disse: e quantas caixas você tem sobrando? Tenho 4. Então são 9, está bem? Vou levar todas.
Nesse momento, as duas meninas abriram a boca admiradas enquanto exclamavam juntas: é mesmo? Claro, eu disse. Tenho alguns amigos para quem quero dar os doces também. Agitadas, elas se apressaram em empilhar todas as caixas juntas. Coloquei a mão no bolso e dei a elas $18. Quando estava quase indo embora com as caixas metidas embaixo do braço, uma das meninas olhou para mim e disse: Senhor, o senhor é demais. E isso agora, você pode imaginar gastar apenas $18 e alguém olhar diretamente para você e dizer: o senhor é demais? Agora você sabe, porque sempre carrego algumas centenas de dólares comigo. Nunca mais quero perder uma oportunidade como essa. Deixe-me dar outro exemplo de uma razão fundamental para desejar sair-se bem. Tenho um amigo chamado Robert DePill. Bob costumava ser um professor de Lindsay, na Califórnia, a capital da oliveira. Depois de vários anos como professor, Bob estava querendo mudar e começar uma nova carreira. Um dia, sem dizer a ninguém, ele parou de dar aulas e mudou para a área de vendas. Quando sua família descobriu, ele se tornou alvo de muitas críticas. Mas a pior reação veio do seu irmão, que parecia estar até tendo prazer de atormentá-lo. Você vai afundar de vez, zombou seu irmão. Você tem um bom emprego como professor, agora você vai perder tudo que tem. Você deve ter perdido o juízo. O irmão de Bob continuou a censurá-lo em cada oportunidade que tinha. Como Bob conta, a maneira de meu irmão agir me deixou tão bravo que decidi ficar rico. Atualmente, Bob DePrill é um dos meus amigos milionários. Essa história, assim como minha história de biscoito, demonstra que até mesmo a raiva ou o constrangimento, quando devidamente canalizados, pode agir como motivadores poderosos, fundamentais para a realização. Você tem alguma coisa a provar? Você tem algum antigo constrangimento que deseja apagar dos seus registros? Você sabe que o velho ditado, o grande sucesso é uma doce vingança, é verdadeiro. Como pode notar, há quase tantas razões para que as pessoas sejam bem-sucedidas quanto o número de pessoas. A chave é ter razões suficientes para encontrar o ponto de estímulo ou pontos. Você pode transformar uma vida de realizações modestas em uma vida de prosperidade e felicidade. Esse é o assunto do próximo capítulo. Capítulo 3. Metas. Como estabelecê-las? No capítulo 1, discutimos a importância da disciplina. E agora eu vou pedir para você que comece a exercitar essa característica positiva. Se ainda não o fez, providencie um caderno ou diário. Quero que você se transforme de espectador, leitor, em participante, escritor. O tipo de dever que você está prestes a fazer aqui é um pouco incomum, pois dura a vida toda. O assunto são as metas, e como você logo verá, as metas são uma preocupação para o resto da vida, sempre evoluindo, sempre mudando. Por que você deve colocar-se nisso? Porque ao desenvolver o trabalho envolvido, você estará dando os primeiros passos para o desenvolvimento de um tipo de vida com a qual sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse acontecer com você. Assim, vamos começar com isso. Quanto antes você exercitar a disciplina, antes usufruirá os resultados. E assim que os resultados surgirem, prometo que você não vai se importar nem um pouco com o trabalho e a disciplina extra que foram necessários. Metas de longo alcance. Em seu caderno ou em uma folha de papel, escreva o título: Metas de longo alcance. Sua tarefa é responder à pergunta: o que quero no prazo de 1 a 10 anos? A chave
para fazer esse exercício de modo eficaz é despender o mínimo tempo possível anotando o maior número possível de itens. Leve entre 12 a 15 minutos para fazer todo o exercício e tente anotar cerca de 50 itens diferentes. Para ajudá-lo a começar, considere a seguinte meia dúzia de perguntas como diretrizes. 1. O que quero fazer? 2. O que quero ser? 3. O que quero ver? 4. O que quero ter? 5. Onde quero ir? E 6. O que gostaria de compartilhar? Com essa meia dúzia de indagações em mente, responda a pergunta primordial. O que quero no prazo de 10 anos? Deixe sua mente fluir. Não tente entrar em detalhes agora, isso virá mais tarde. Por exemplo, se você quer um Mercedes 380 SL cinza com interior azul, escreva apenas Mercedes 380 e passe para o próximo item. Depois de completar a lista, revise o que escreveu. A seguir, coloque o número de anos que acredita serem necessários para conseguir ou obter cada item da sua lista. Ao lado dos itens que você acredita que alcançará em aproximadamente 1 ano, escreva o número 1. Ao lado das metas que acredita que levarão cerca de 3 anos para realizar, escreva o número 3. Ao lado daquelas que acha que levarão 5 anos, escreva o número 5. E, finalmente, ao lado daqueles itens que estima que levarão 10 anos para conseguir, escreva 10. Agora verifique e veja se suas metas estão equilibradas. Por exemplo, se você acha que tem muitas metas de 10 anos, mas poucas de 1 ano, isso pode significar que está protelando a ação no presente ao adiar a data-alvo. Por outro lado, se você tiver poucas metas de longo prazo, talvez ainda não tenha decidido que tipo de vida quer construir a longo prazo. A chave aqui é desenvolver um equilíbrio entre metas de longo e curto prazo. Um pouco mais adiante, discutiremos as verdadeiras metas de curto prazo. São aquelas que levam menos de 1 ano para realizar. Você está um pouco aturdido com a ideia de ter metas em demasia? Você é um tipo de pessoa que fica mais à vontade focalizando uma meta de cada vez? Na verdade, há uma boa razão para desenvolver múltiplas camadas de metas. Sem vários e diferentes tipos de metas, você poderia ser vítima da mesma coisa que aconteceu com alguns de nossos primeiros astronautas da Apollo. Alguns deles, após o retorno da Lua, experimentaram fortes problemas emocionais. A razão? Depois de já ter estado na Lua, para onde mais você vai? Depois de anos de treinamento, visualizando e antecipando o voo lunar, o momento, a glória que foi, havia passado. De repente, parecia ser um fim para o trabalho de suas vidas, e a depressão manifestou-se. Como resultado dessas experiências, os astronautas posteriores foram treinados a ter outros grandes projetos cozinhando, para depois que o projeto espacial tivesse terminado. A felicidade é ilusória. Parece que a melhor maneira de desfrutar a vida é concentrar-se em uma meta simultaneamente e começar a trabalhar a próxima. É perigoso alongar-se demais à mesa do sucesso. A única maneira de desfrutar de outra refeição é ficar com bastante fome. Vamos lá. Agora que você revisou e equilibrou sua lista, escolha as 4 metas de cada uma das 4 categorias de prazo. 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Que considerar mais importante para você. Agora terá 16 metas. Escreva para cada uma um parágrafo curto que inclua o seguinte. 1. Uma descrição detalhada do que você quer. Por exemplo, se for um projeto material, descreva a altura, o comprimento, o preço, qual modelo, que cor e assim por diante. Por outro lado, se for uma posição ou um negócio que deseja iniciar,
Forneça uma descrição detalhada da função, incluindo salário, título, orçamento sob seu controle, número de funcionários e assim por diante. A razão pela qual você deseja atingir ou adquirir o item descrito, nesse ponto você descobrirá se você realmente quer o item ou se está apenas pensando por um capricho. Se você não puder chegar a uma razão clara e convincente do porquê deseja, deverá categorizar esse item como um capricho, não como uma verdadeira meta, e substituí-la por alguma outra coisa. Veja bem, aquilo que você quer é um motivador poderoso apenas se houver uma boa razão por trás. Você pode descobrir que algumas metas que já considerou importante não têm mais atrativo simplesmente porque não consegue encontrar uma razão boa o suficiente para querê-las. Isso é bom. Desenvolver essa tarefa está fazendo você refletir, aprimorar e rever. E aqui se encontra o ponto central por trás: ajudá-lo a planejar seu futuro. Depois de estabelecer suas 16 metas, anote-as em uma folha de papel separada ou em um diário permanente e leve-as consigo todo o tempo. Revise-as uma vez por semana, para ver se ainda são importantes e para ver se está tomando as medidas necessárias para a sua realização. Como pode notar, o estabelecimento de metas não é uma tarefa única, com os resultados fixados de uma forma concreta. Em vez disso, é um processo contínuo que dura a vida toda. Metas de curto prazo. Defina as metas de curto prazo como aquelas que levam entre um dia e um ano para serem alcançadas. Apesar dessas metas serem necessariamente mais modestas que as metas de longo prazo, elas têm a mesma importância. O comandante de um navio pode fixar seu curso de longo alcance em direção ao seu destino final, embora no trajeto haja muitos pontos de chegada de curto alcance, que devem ser atingidos para que a viagem seja concluída com sucesso. Da mesma forma que no caso da viagem marítima, as metas de curto prazo devem estar relacionadas com suas realizações de longo prazo. Mas elas têm a distinta vantagem de serem alcançadas em futuro previsível. Chamo esta espécie de metas de formadoras de confiança, pois sua obtenção nos dá confiança para continuar. Assim, quando você trabalha arduamente até altas horas e determina uma tarefa específica de curto prazo, você pode desfrutar de sua vitória e ganhar nova inspiração para continuar a viagem. Esse é o motivo da minha insistência para que você anote em seu caderno ou diário também os projetos de curto prazo. A forma de organizá-los depende de você. Você pode, por exemplo, ordená-las por dia, por semana, por mês. Pode também posicioná-las como subcategorias de suas metas de longo prazo. Parte do prazer de ter uma lista é a possibilidade de eliminar os itens. Quando você completa uma tarefa e elimina um item da lista, reserve um tempo para comemorar a conquista. Esta comemoração pode ser um momento de reflexão agradável quando termina uma pequena tarefa ou uma recompensa importante, quando a conquista merecer. De qualquer maneira, reserve realmente um tempo para usufruir das suas vitórias. Fará com que você se inspire a fazer mais. Entretanto, da mesma forma em que insisto para você tomar uma parte do vinho intoxicante do sucesso, tenho outra recomendação menos benquista. Torne o fracasso doloroso. Observe que crescemos a partir de 2 tipos de experiências: a alegria de vencer e a dor de perder. Dessa maneira, se você se colocar no rumo para completar um projeto e, em vez disso, ficar adiando, deve encontrar uma maneira de pagar por sua preguiça. Assuma a responsabilidade tanto pelo comportamento positivo quanto pelo negativo. Além disso, cerque-se de pessoas que não aturem sua costumeira conversa fiada. Não se junte a um grupo de indolente. Vá onde as expectativas sejam altas, onde a pressão para realizar seja alta.
Isso também faz parte da estratégia global para a prosperidade e felicidade. Deixar passar. Quando você quer que você vença, por isso estou um pouco preocupado. Sei que a maioria das pessoas que leem essas páginas não persistirão em estabelecer e aprimorar suas metas. Por quê? Porque exige tempo e é um trabalho que exige raciocínio. Ainda assim, é irônico que muitos homens e mulheres que trabalham arduamente, um dia após o outro, em empregos que não obrigatoriamente apreciam, quando são requisitados a dedicar um tempo para planejar seus próprios futuros, com frequência respondem: eu não tenho tempo. Eles deixam passar justamente seus próprios futuros. Sei que a maioria das pessoas não faz planos definidos, mas você não fará parte da maioria. Não fique dando voltas por aí, cruzando os dedos, só torcendo e com uma expressão preocupada no rosto, esperando que as coisas melhorem. Quer você acredite ou não, você é, nesse momento, um dos jogadores do jogo da vida. E creia-me, se você não tiver metas pelas quais lutar, você não está participando de um jogo muito emocionante. Ninguém pagará muito dinheiro para assistir um jogo que ninguém está marcando os pontos. O sujeito diz: você sabe onde trabalho? Quando chego em casa, já é tarde. Tenho que comer alguma coisa, assistir um pouco de televisão e depois ir para a cama. Não dá para ficar sentado até tarde da noite e só planejar. E esse é o tipo de sujeito que está com as prestações do carro atrasadas. É um bom trabalhador, um trabalhador vigoroso, um trabalhador sincero. Mas, amigo, descobri que você pode ser sincero e trabalhar arduamente toda a sua vida e acabar sem um tostão e em dificuldades financeiras. Se você tem que ser mais do que um bom trabalhador, você tem que ser mais do que sincero. Você tem que planejar bem e estabelecer bem as metas. Anotar suas metas mostra que você está comprometido com o crescimento, que é sério. E para fazer melhor, você tem que ser sério. Não precisa ser severo, mas realmente tem que ser sério. Mas veja, todos esperam melhorar, mas a esperança, sem a ajuda de um planejamento claro, pode de fato prejudicar você. Como diz a Bíblia, a esperança, muito tempo adiada, adoece o coração. É uma doença, eu sei. Eu costumava sofrer da doença chamada esperança positiva. É ruim. A única coisa pior do que a esperança passiva é a esperança passiva feliz. Isso ocorre quando um homem tem 50 anos, está sem um tostão e ainda está sorrindo e tendo esperanças. Isso é realmente ruim. Desse modo, enfrente com seriedade. Coloque suas metas no papel. É a minha sugestão a você, a partir da experiência. Capítulo 4. Fazendo as metas trabalhar para você. A Bíblia diz: sem sonhos e visão sucumbimos. Quanta verdade! Mas sabe-se que o oposto também é verdade. Como sonhos, podemos nos transformar de maneira singular e inédita. Nos capítulos anteriores, mostrei a você como escolher suas metas e como começar a atingi-las. Agora você aprenderá como deixar seus sonhos moldarem a sua própria experiência. Primeiro, você precisa entender que, assim que estabelecer metas que realmente têm importância, você não será mais a mesma pessoa. As metas reais vão influenciar quase tudo que você faz durante todo o dia. E elas estarão com você para onde for. Seu aperto de mão, sua maneira de vestir, o tom da sua voz, sua maneira de sentir. Tudo mudará quando você tiver metas. E isso porque quando suas metas têm importância, tudo que faz relaciona-se com a sua realização. Porém, para que as metas realmente o coloquem em ação, para que você se encarregue
de sua vida, elas devem ser valiosas. Uma vez perguntei a um homem: quais são suas metas para este mês? Ele disse: se eu conseguisse pelo menos juntar dinheiro suficiente para pagar essas malditas contas, essa era a sua meta. Eu não estou dizendo que pagar as contas não pode ser uma meta. Claro que pode, mas é uma meta tão insignificante. Com certeza, eu não a colocaria na lista de motivações mais inspiradoras da vida. Você não pularia da cama na segunda-feira de manhã e diria: puxa, que bom, outra oportunidade de sair e tentar arranjar dinheiro suficiente para pagar as minhas malditas contas. Para que as metas se transformem, você deve estabelecê-las em um patamar bem elevado, colocá-las fora de alcance para fazer com que você cresça e estique suas possibilidades ao máximo. Colocá-las bem alto para estimular sua imaginação e motivá-lo para a ação. Porém, assim como você deve colocá-las alto o suficiente para atraí-lo, não as coloque muito além de seu alcance, para que não perca a coragem antes de começar. O verdadeiro objetivo das metas. Deixe-me compartilhar com você um pensamento curioso. O real valor do estabelecimento das metas não está em sua realização. A aquisição das coisas que você deseja é absolutamente secundária. A principal razão para o estabelecimento de metas é forçá-la a tornar-se a pessoa certa para atingi-las. Deixe-me explicar. Qual você acha que seja o maior valor em se tornar um milionário? É $1 milhão? Não acho que seja. O maior valor são as habilidades, conhecimento, disciplina e a qualidade de liderança que você desenvolverá ao alcançar essa condição elevada. É a experiência que você vai adquirir ao planejar e desenvolver estratégias. É a força interior que devolverá para ter o suficiente coragem, compromisso e força de vontade para atrair $1 milhão. De $1 milhão para alguém que não possui a atitude de um milionário, e essa pessoa mais provavelmente irá perdê-lo. Porém, tire toda a fortuna de um verdadeiro milionário e rapidamente ele vai construir uma nova fortuna. Por quê? Porque aqueles que lutam para chegar à condição de milionário desenvolveram as habilidades, conhecimentos e experiências para duplicar o processo repetidamente. Como pode-se observar, quando alguém torna-se um milionário, a coisa menos importante é o que eles têm. A coisa mais importante é o que eles se tornaram. Aqui está uma pergunta que você deve despender mais tempo avaliando. Que tipo de pessoa deverá se tornar para conseguir tudo o que deseja? Na realidade, por que não anota algumas ideias sobre esse tópico em seu caderno diário? Anote o tipo de habilidade que precisará desenvolver e os conhecimentos que precisará adquirir. As responsabilidades e todas as respostas lhe darão algumas novas metas para o desenvolvimento pessoal. Lembre-se dessa regra. A renda raramente excede o desenvolvimento pessoal. Por esse motivo, todos nós devemos nos submeter a uma autoanálise. Com frequência, visualizo minha vida e pergunto: bem, aqui está o que quero, mas estou disposto a tornar-me o tipo de pessoa que é preciso. Se estou com muita preguiça, não estou disposto a aprender, ler, estudar e crescer para tornar-me o que necessito ser. Então, não posso esperar atrair o que desejo. E quando enfrento uma escolha, devo decidir ou mudar a mim mesmo e mudar meus desejos. Não se deixe dominar. Ao estabelecer metas, especialmente pela primeira vez, é fácil deixar-se dominar pelo processo. Meu conselho é: relaxe. Se sentir que não está preparado para obter o que deseja, lembre-se, sua capacidade crescerá para estar à luta de seus sonhos. Essa é a magia do estabelecimento de metas. Quanto mais você trabalhar em suas metas, mais oportunidades novas
se apresentarão à sua frente, e o interior de cada nova oportunidade estará a semente da solução para um problema anterior, aparentemente insolúvel. Dessa maneira, não fique com medo de começar. A trajetória o levará muito além do mais audacioso da sua imaginação. Sei disso. A pessoa que eu era há 25 anos, quando conheci o Sr. Schoff, é atualmente um estranho para mim. Não sou mais aquela pessoa, eu mudei. Você também pode mudar. Muitas pessoas têm medo de seguir para frente devido a um fracasso ou dor do passado. Elas carregam fardos pesados em suas almas, fardos que, se não forem descarregados, a puxarão para baixo para sempre. Meu amigo, não há nada que você ou eu possamos fazer sobre o passado. Ele está morto e enterrado. Porém, você pode fazer muito por seu futuro. Você não tem que ser a pessoa que era ontem. Você pode fazer mudanças em sua vida, mudanças realmente surpreendentes, em um período razoavelmente curto de tempo. Poderá fazer mudanças que nem mesmo pôde conceber nesse momento, se você simplesmente se der uma oportunidade. Seus talentos crescerão. Você extrairá potenciais e talentos que nem sabiam que existiam. E com o tempo, recolherá novas reservas bem no íntimo de sua capacidade criativa. Antes que tome conhecimento, será capaz de realizar coisas que agora parecem impossíveis. Você será capaz de lidar com coisas com as quais nunca imaginou lidar. Sua mente criará ideias novas e criativas. Por que as metas são tão poderosas? Como elas fazem tudo isso acontecer? Não sei. Creio que essa pergunta cai naquela categoria especial que chamo de mistérios da vida. Tudo o que posso dizer é que realmente funciona. Descubra por si mesmo. Dê a si próprio a oportunidade de tornar-se tudo o que pode tornar-se e realizar tudo o que pode realizar. Pedir. Há uma ordem bíblica que ensina tudo o que você precisa saber para conseguir o que deseja. Diz o seguinte: peça. É isso mesmo, peça. Uma das habilidades mais importantes a aprender, tenha a certeza de entender bem isso. O que significa pedir? Pedir significa pedir o que se deseja. A fórmula completa é perturbadora. Ela é: peça e receberá. Seria melhor analisarmos isso. Primeiro, pedir aciona o processo do receber. Pedir é como apertar um botão que desencadeia um mecanismo incrível, tanto intelectual quanto emocional. Como disse antes, não sei como ou por que funciona, mas eu sei que realmente funciona. Há uma razão de coisas que funcionam igualmente bem. Quer entendamos o mecanismo por trás delas ou não. Simplesmente trabalhe nelas. Algumas pessoas nunca começam porque estão sempre estudando as raízes. E há outras que decidem colher a fruta enquanto estudam as raízes. Tudo depende de qual a extremidade que deseja começar. Recomendo que comece no pedir. Segundo o receber, a outra metade da fórmula, não é um problema. Você não precisa trabalhar no receber. Ele é automático. Dessa maneira, se receber não é difícil, qual é o problema? É deixar de pedir. O sujeito diz: sim, mas você sabe onde eu trabalho. Na hora em que consigo chegar em casa, já é tarde. Tenho que comer alguma coisa, assistir um pouco de televisão para relaxar, depois tenho que dormir. Não dá para ficar acordado até tarde e pedir. E esse sujeito está com as contas atrasadas. É um bom trabalhador, um trabalhador vigoroso, um trabalhador sincero. Mas você deve fazer mais do que trabalhar arduamente e ser sincero toda a sua vida, ou acabará sem um tostão e em dificuldades financeiras. Você terá que ser mais do que um bom trabalhador. Você terá que saber pedir bem.
Agora entendi, diz ele. Levantei todos os dias do ano que passou e dei duro. Mas não há uma lista de coisas que peço da vida em lugar nenhum na minha casa. E você? Como está a sua lista? Terceiro, receber é como oceano. Há muito dele. Isso é bem verdadeiro nesse país aqui, como um oceano. Não há falta de estoque de sucesso. Não está racionado como se quando chegar sua vez já vão ter destruído tudo. Não, não mesmo. Se isso é verdade, qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas vai para esse oceano de oportunidades com uma colher de chá. Já visualizou o quadro? Uma colher de chá. Considerando o tamanho do oceano, posso sugerir que você troque a colher de chá por algo maior. Que tal um balde? Pode ser que não seja melhor do que é capaz, mas pelo menos as crianças não vão caçoar de você. Mais 2 ideias sobre pedir. Primeiro, peça com inteligência. A Bíblia pode não dizer peça de maneira inteligente, mas não tenho dúvida que isso está implícito. Assim, não murmure. Você não vai conseguir nada com o murmúrio. Seja claro, seja específico. Pedir com inteligência inclui responder sobre a altura, o comprimento, quando, que tamanho, que modelo e que cor. Descreva o que você quer, defina, lembre-se, metas bem definidas são como ímãs. Quanto melhor você encontrá-los, mais fortemente eles vão atrair. Segundo, peça com fé. Fé é a parte simples. Significa acreditar que você pode conseguir aquilo que deseja. Acredite da maneira em que uma criança acredita. Acredite sem o ceticismo e o cinismo do adulto em você. Veja bem, muitos de nós nos tornamos demasiadamente céticos. Perdemos aquela fé e a confiança infantil e maravilhosamente inocente. Não deixe que isso o detenha. Acredite e tenha fé em si mesmo e em suas metas. Entusiasme-se, exatamente como uma criança. Entusiasmo infantil, não há nada mais contagiante. As crianças acham que podem fazer qualquer coisa. Elas querem saber sobre tudo, que maravilha. Elas odeiam ir para a cama à noite e ficam ansiosas em pular da cama de manhã. As crianças sabem fazer 1000 perguntas. E bem quando você acha que está prestes a subir pelas paredes, elas vão fazer mais 1000 perguntas. Elas vão levar você à beira de um ataque histérico. Mas claro, essa curiosidade é realmente uma virtude. Quando você reacender seu próprio senso inocente de entusiasmo e curiosidade, estará bem no caminho de tornar-se um especialista em perguntar. Estabelecimento de metas e a administração do tempo. A administração do tempo é um tópico popular nesses dias. Todos os tipos de livros, fitas, seminários são oferecidos a um público que está ávido por informações sobre como usar o tempo de maneira mais produtiva. E você, gostaria de tornar-se um administrador melhor do tempo? Então precisa entender isso. Se não tiver metas, é impossível administrar o seu tempo com eficiência. A produtividade é o resultado dos objetivos bem definidos. A alocação do tempo não será importante se os objetivos não estiverem firmemente implantados na mente. É assim simples. Esta é uma de muitas razões pelas quais é tão importante anotar as metas no papel. Prioridades. Uma das dificuldades que enfrentamos em nossa era industrializada é o fato de que perdemos nossa percepção das estações. Ao contrário do fazendeiro, cujas prioridades mudam com as estações, tornando-nos impassíveis diante do ritmo natural da vida. Como resultado, desequilibramos nossas prioridades. Deixe-me exemplificar o que quero dizer. Para um fazendeiro, a primavera é sua época mais ativa.
É quando ele deve trabalhar sem qualquer interrupção, levantando bem antes do sol e ainda trabalhando arduamente ao dar a meia-noite. Ele deve manter seus equipamentos operando em toda a capacidade, pois ele tem apenas um curto espaço de tempo para o plantio das suas lavouras. Depois chega o inverno, quando há menos coisas para ocupá-lo. Há uma lição aqui. Aprenda a usar as estações da vida. Decida quando acirrar os ânimos e quando ir mais lentamente. Quando tirar proveito e quando deixar as coisas correrem. É fácil ir levando de 9 a 5, ano após ano, e perder um senso natural de prioridades e ciclos. Não deixe um ano mesclar-se ao outro em um desfile aparentemente infindável de tarefas e responsabilidades. Mantenha o olho em suas próprias estações e não perca o valor das substâncias de vista. Pontos primordiais e secundários. Uma parte importante no estabelecimento de prioridades é aprender a separar os pontos secundários da vida dos pontos primordiais. Essa é uma boa pergunta a ser feita toda vez que tiver que tomar uma decisão. Este é um ponto primordial e secundário. Ao fazer essa pergunta, sempre com suas metas em mente, você reproduzirá o risco de despender tempo primordial em projetos secundários. Então, este ponto é primordial ou secundário? É uma boa pergunta a ser feita toda vez que tiver que tomar uma decisão. Em vendas, aprendemos que existe apenas um tempo primordial. É o tempo que despendemos na presença de um possível cliente. Qualquer tempo que for despendido no caminho para o cliente em potencial, não importa se essencial ou não, é tempo secundário. Um número demasiadamente grande de pessoas de vendas despendem mais tempo no caminho do que com. Os seus lucros refletem isso. Por isso, em vendas ensinamos: não vá até o outro lado da cidade até você ter coberto toda a rua. O conceito dos primordiais e dos secundários tem outra aplicação. Ele também diz: não despenda tempo secundário em coisas primordiais. É fácil misturar todos os valores. Um pai passa 3 horas assistindo TV e apenas 10 minutos brincando com os filhos. Um gerente passa a maior parte do dia preenchendo formulários e muito pouco tempo incentivando seus funcionários. Essas são pessoas que perderam o senso do que é importante e do que é trivial. Este mesmo conceito também se aplica a dinheiro, inversamente. Não gaste dinheiro secundário em coisas primordiais. Algumas pessoas gastam uma fortuna em alimentos para seus corpos e muito pouco dinheiro para sua mente. Se você gastasse mais em doces do que em livros e fitas motivacionais, isso seria tolice, certo? O melhor uso para o tempo e o dinheiro é dar valor máximo para ele. Isso é chamado de investimento cuidadoso para os máximos resultados. Concentração. Qualquer atleta profissional pode falar sobre o custo terrível da falta de concentração. Apenas um deslize momentâneo na concentração e você perde o passe. E lá vai o primeiro lugar e o prêmio em dinheiro. Não deixe isso acontecer com você. Dedique a máxima atenção a tudo que faz. Quando estiver escrevendo uma carta, concentre-se. Tentando resolver um problema? Concentre-se. Está conversando? É isso, concentre-se. Você não acredita no feito que isso trará para a sua vida. Naturalmente, há uma hora para deixar sua mente devanear, mas faça isso no período que você reservar exatamente só para fazer isso. E quando devanear, não faça nada mais. Saia para aquela caminhada na praia ou aquele passeio nas montanhas, longe das pressões da vida. Deixe a brisa soprar sobre seus cabelos e deixe sua mente voar. Sonhe acordado. Isso faz bem para você, mas faça-o na ocasião em que você denominou para ser a hora de sonhar acordado.
Em todas as outras ocasiões, concentre-se. Uma dose de realidade, há um último ponto a ser considerado. Mesmo com um plano de ação mais cuidadosamente engendrado, você não conseguirá tudo o que deseja. Sei disso. Como posso dizer isso? Depois de despender tanto tempo mostrando a você como conseguir tudo o que deseja? Estou falando aqui de duas coisas contraditórias? O que você não vai conseguir tudo o que deseja? Por que você não vai conseguir tudo o que deseja? Porque, meu amigo, esse não é um mundo ideal. Às vezes você vai enfrentar chuva de granizo em sua plantação e chuva durante seu desfile. Às vezes os cupins da vida vão corroer as suas fundações. Isso não é justo, você dirá. Talvez não. Mas como nem você nem eu fomos consultados durante o planejamento inicial, devemos aceitar as coisas como são. A boa notícia, entretanto, é que há muitas coisas boas também. Se trabalhar com a sistemática que acabei de compartilhar com você, conseguirá coisas em abundância. Com muita frequência você conseguirá o que deseja. E há bastante probabilidade de que consiga o melhor que existe. Metas. Não há fronteiras para a sua capacidade de realização ao inspirar-se nelas. Não há fronteiras para a sua capacidade de realização ao acreditar nelas. Não haverá fronteiras para a sua capacidade de realização ao você agir sobre elas. Apenas experimente essa sistemática durante 3 meses. Só experimente. Pode até funcionar melhor para você do que funcionou para mim.